apresentar, vou abrir aqui as mensagens para ficar acompanhando também mensagens de vocês. Pronto. Isso já vai estar aparecendo. Beleza. Pronto, deixa eu só perguntar se todos estão vendo a apresentação, tá certo? Deixa eu colocar aqui nas mensagens para poder acompanhar também com vocês. Beleza. Gente, então podemos começar? Todos estão vendo a tela com o nome matemática, então ela está sendo apresentada normalmente para vocês. Então vamos lá. Quem tiver dúvida, tá certo? É só... Pronto, beleza, Anderson. Valeu pelo retorno. Muito obrigado. Ok, Léo? Beleza, vamos lá. Gente, então, para iniciar porcentagem, né, a gente tem que primeiro tirar a ideia de um pensamento um tanto equivocado de algumas pessoas na linguagem coloquial, né, na linguagem diária, que se refere à porcentagem muitas vezes de maneira errada. Né, como muitas vezes a gente se refere ao peso na física, tá aí o grande Abdon, que pode falar com mais propriedade que eu nesse assunto, mas a gente pergunta, por exemplo, em física, qual é o seu peso? A gente diz, eu tenho 68 quilos. Bicho, no dia a dia a gente entende isso tranquilamente, eu entendo, todo mundo entende. Mas numa prova de Enem, se você botar que seu peso é 68 quilos, está complicado. Primeiro porque peso é uma força, né? A massa vezes a gravidade. Então, não é 68. 68 é a massa. Segundo, que não é quilos, nem se fosse quilogramas estaria certo, é Newton. Então, do mesmo jeito que a gente entende no dia a dia essa problemática de perguntar qual o peso, mas na linguagem científica, numa prova, no Enem, a gente tem que ter cuidado, tem que ter algumas restrições. No caso de porcentagem também, alguém diz assim, eu vou ganhar uma porcentagem de 20% se eu vender. Isso não é porcentagem. Isso é taxa percentual ou índice percentual. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que esses 20%, 15%, 30% não é porcentagem. Isso é taxa percentual, isso é índice percentual. Vamos lá, começar. Olha, vê essa questão aí. João realizou várias vendas online e obteve um lucro de 45%. Tá? Então, 45% é a representação percentual do que eu estou querendo falar. A minha razão é representada por essa forma percentual, que também pode ser escrita na forma de uma fração ou de uma razão centesimal. Né? O fração, ela é 45 sobre 100, quer dizer que de cada 100 reais ele ganhou 45. E ainda tem a forma decimal, como eu estou dividindo por 100, eu vou colocar 2 números atrás da vírgula, então 45%, 45 sobre 100, ou 0,45, são taxas ou índices percentuais, e não porcentagem. A gente vai entender daqui a pouco o que é uma porcentagem. Tá? Gente, qualquer dúvida, viu? Pode falar, se não concordar, pode falar. A gente só aprende assim. Então, quais são os tipos de problema envolvendo porcentagem que aparecem não só no Enem, mas no dia a dia? Primeiro, aqueles problemas em que eu tenho que calcular a porcentagem, que é o mais comum, é aquele que todo mundo conhece, todo mundo sabe fazer, aquela que faz na padaria, no açougue, na lojinha. Quanto é 10% de 25? Quanto é 15% de 80? Que faz uma multiplicaçãozinha e todo mundo já nasceu sabendo. Eu gosto de chamar de P, tá, essa porcentagem. A taxa ou índice percentual, que é o I, é a taxa. O valor total ou principal, que a gente vai chamar de P. E os problemas de variação percentual, que causam muito desespero na cabeça do pessoal. Então, vê o seguinte, quando eu digo a você que o preço de um produto aumentou 10% no mês passado,
e aumentou 10% esse mês. Eu estou dizendo que nos 2 meses houve um aumento de 20%. Isso é verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Digam aí para mim. Comentem aí se 2 aumentos de 10% é igual a 20%. Ó. Maria Paula está dizendo que é falso. Alguém mais se manifesta ou todo mundo acredita que é falso, ou todo mundo acredita que é verdadeiro? Como é isso aí, gente? 2 aumentos de 10% é 20%? Muito bem, estou gostando da turma, hein? Realmente, Danilo está dizendo que não, que é falso, Leonardo. Muito bem, gente. Vamos entender esse conceito melhor no falso. Muito bem, Anderson, beleza. Vamos entender melhor esse conceito no final da aula. Tá? Para quem já sabe, beleza. Para quem ficou com receio porque está achando que é verdade, mas está com vergonha de colocar a opinião, não se preocupe, a gente está aqui para isso mesmo, para aprender. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês e mostrar que 2 aumentos de 10% não é 20%. Estranho, né? Mas é a pura verdade. Então, esse triângulo que eu estou apresentando aí, ele ajuda muito você na hora de, eu estou com um problema de porcentagem, eu não sei se eu vou multiplicar ou se eu vou dividir. Como é que eu faço? Vê bem. Vou colocar assim, um P, né? Esse P é a porcentagem, o I é a taxa e o T é o valor total. Então, vê como é simples. Quando eu quiser calcular a porcentagem, eu esqueço a porcentagem e multiplico a taxa pelo total. Quando eu quiser a taxa, eu esqueço a taxa e pego a porcentagem e divido pelo total. E de forma análoga, quando eu quiser calcular o total, eu divido a porcentagem pela taxa. O que é que eu estou dizendo? Que a porcentagem vai multiplicar a taxa pelo total. O total, isso que ele está aqui, ó. Então, é P dividido por I. Tá? Porcentagem dividido por taxa. E a taxa é o P, que é o principal, dividido por T, pelo total. Então, toda fórmula que tem 3 elementos, questão de velocidade, tá? Questões de grandes proporcionais, a gente sempre pode ter esse triângulo como base, tá? Para orientar nosso pensamento. Então, vamos ao primeiro tipo de questão, que é aquele que a gente trabalha com o índice. Eu quero calcular o índice. Tudo bem que o índice que eu vou colocar para vocês é bem simples, tá? Dá para fazer de cabeça, mas o que eu quero não é conta, não é o número. Eu quero o entendimento da ideia. Se colocasse um número complicado, 38,5 dividido por 9,12, talvez você ficasse tão preocupado com essa divisão, não percebesse o principal, que é a ideia que está por trás dessa conta. Tá? Então, conta não é tudo, qualquer um pode errar uma conta. Agora, se você tem sua ideia centrada no que realmente é matematicamente correto, uma hora você acerta. É mais fácil você acertar. Então, vê essa questão. Uma empresa tem 120 funcionários, sendo 60 mulheres. Qual a taxa percentual de mulheres nessa empresa? Então, veja que a porcentagem de mulheres é 60, são 60 mulheres no meio de 120. Eu sei que todo mundo deve estar dizendo, é 50%. Tá, mas o que eu quero é a ideia, não é o número somente. Então, veja, ainda naquela fórmula, se eu quero a taxa, eu vou pegar a porcentagem e dividir pelo valor total. 60 por 120, vamos fazer as contas. Olha. 60 é menor que 120, então coloco o zero no quociente, né? E vamos 600 por 120, dá 5. 5 vezes 120, 600 para 600, acabou por aqui, 0,5. Então, 0,5, gente, é o mesmo que 0,50, porque aí atrás eu posso colocar quantos zeros eu quiser, certo? E isso também é 50 sobre 100, que é 50%. Precisava desse arrudeio escrevendo de 1 por 1? Não. Lógico que numa prova você vai escrever direto 50%. Eu só estou querendo fazer a relação entre os números decimais, a fração percentual e
a taxa ou índice percentual, certo? Então, 50% é a taxa de mulheres que está trabalhando nessa empresa. Gente, ficou alguma dúvida até agora? Está tranquilo? Está indo muito rápido? É porque é bem inicial, né? Então, a gente está dando um vaporzinho para quando chegar em partes mais complexas, a gente poder parar e ter mais tranquilidade. Vamos, tranquilo, Danilo, beleza, beleza, Léo, vamos lá. Taxa ou índice percentual, ainda um problema de taxa. Tá? Eu vejo que uma garrafa tem 1.600 ml de refresco, sendo que desses 1.600, 400 foi suco que eu coloquei nessa garrafa. Então, eu peguei 400 ml de suco, botei aí 1.200 ml de água e fiz esse refresco. Eu quero saber qual é a taxa de suco nesta garrafa. Tá? Então, é a parte, o percentual, que são 400, dividido pelo valor total. 400 dividido por 1.600, vamos fazer a continha, 0, né, para poder ficar 4.000 por 1.600 dá 2, 2 vezes 1.600, 13.200, né, fica 800. Faltando. Como eu já coloquei a vírgula aqui, olha, posso acrescentar um 0 por vez. 8.000 dividido por 1.600 dá 5. Tá? Então, 0,25. Isso é representação decimal, que em forma fracionária é 25 sobre 100, ou seja, 25%, ou ainda um quarto. Então, um quarto dessa garrafa tem suco natural. Tá? Então, 25%. Essas questões de taxa, elas são bem simples. Basta pegar a parte e dividir pelo todo. Tá? Porcentagem dividir pelo total. Isso aí é bem tranquilo. Se ninguém tiver perguntas ou dúvidas, a gente vai para o próximo tipo de problema envolvendo porcentagem. Porcentagem. Agora sim, um problema de porcentagem. Esse é aquele caso que todo mundo sabe fazer, que é só multiplicar. João realizou várias vendas online, totalizando R$ 2.400, obtendo um lucro de 45%. Qual o lucro de João em reais? Ora, porcentagem é a taxa vezes o valor total. Nesses casos, sempre é bom transformar a taxa na forma decimal, 0,45, mas também pode ser em fração, tá? Tanto faz, o que você achar melhor. E aí fica 0,45 vezes 2.400. Ora, esquece a vírgula, tá? Quem tem trauma com vírgula, esquece vírgula, esquece. Fica 45 vezes 2.400. Isso aí é tranquilo, né? Porque é só fazer 45 vezes 24 e acrescentar 2 zeros. Dá todo esse número aqui. Tá? Só que não esqueça que tem 2 números atrás da vírgula, né? A gente só esquece a vírgula para fazer a conta de multiplicar tranquilamente. Mas depois eu tenho que botar os 2 números de volta atrás da vírgula. Então, R$ 1.080 foi o lucro dele, 45%. Então, esse é o tipo de problema que a gente conhece e todo mundo sabe fazer em todo lugar, em toda barraca, em toda venda, o pessoal faz isso. Né? 2.400 é o valor total, 45% é a taxa percentual, ou índice percentual, e 1.080 é a porcentagem. Então, quando você vê alguém dizendo, eu vendo tal tipo de perfume e eu ganho uma porcentagem de 20%, ela não sabe o que está dizendo, perdoa. Porque ela não ganha uma porcentagem de 20%, ela ganha uma taxa de 20%. A porcentagem depende de quanto vender. Se vender 1.000, 10% ganha 100, 20% ganha 200, 30% ganha 300. Então, a porcentagem depende do valor total. Você pega a taxa e aplica, ou seja, multiplica no valor total. Isso te dá a porcentagem. Tá? Eu estou repetindo exaustivamente essa questão para que vocês tenham essa definição muito clara na cabeça. Porque questão do Enem, quando cai teoria, ou você sabe teoria ou chuta. Não tem como. Certo? Não tem como fazer. Não tem conta, não tem cálculo, não tem milagre nenhum. E agora uma questão envolvendo o valor principal. Tá?
E é nessa questão que eu também quero chamar a atenção de vocês, porque, de vez em quando, o Enem coloca algumas questões que parecem uma pegadinha, né? Não é o estilo do Enem colocar pegadinha, não é isso. Mas é que o texto é muito parecido. E aí você tem que ter uma leitura razoável do texto. É onde a gente diz, eu sei matemática, é por isso que eu não sei português. Não existe isso. Você pode não ser tão top em português quanto um professor, quanto um cara que é dedicado realmente à língua portuguesa. Mas o mínimo de língua portuguesa a gente tem que saber. Eu sempre desconfio de alguém que diz que sabe matemática, mas não sabe o básico do português. Porque como é que você vai ler um texto, vai interpretar, como é que você vai entender o que está sendo dito? Tá? Então, essa questão, como o Enem gosta muito de mesclar, né, conhecimento de várias áreas, essa questão ela passa também um pouco pela escrita, pela língua portuguesa, para o seu entendimento. Vou fazer essa, vou fazer uma outra, que tem uma abordagem parecida, mas se você não souber os detalhes, você termina realmente errando. Então, vamos lá. Após um desconto de 30% no preço de um notebook, André pagou R$ 1.050 reais a menos, tá? Não é que ele pagou 1.050, pagou 1.050 a menos. Qual o preço do notebook sem esse desconto? Observe. Esse desconto que a pessoa teve de 1.050, ele está relacionado aos 30% de desconto que foi dado. Na verdade, os 30% é a taxa e o 1.050 é a porcentagem relacionada com essa taxa. Tá? Então, para calcular o total, é a porcentagem dividido pela taxa. 30% é 30 sobre 100, que é 0,30, que se eu quiser economizar a caneta e facilitar a minha vida, é 0,3. Tudo certo até aí? Então, vamos adiante. A porcentagem é 1.050. Aí você diz, meu Deus, e agora? Dividir 1.050 por 0,3. Vou dizer duas coisas que são sinônimos, na verdade. Ou você iguala as casas decimais, bota uma vírgulazinha aqui, um zero, tá? Ou você multiplica tudo por 10, o numerador e o denominador. Você escolhe, tá vendo? Ó? Eu aqui igualei as casas decimais, que é a mesma coisa que multiplicar por 10. Quando eu tiro as vírgulas, fica 1.050 por 3. Porque a partir do momento que você iguala as casas decimais, você não tem mais necessidade de usar a vírgula na divisão, certo? Fazendo a divisão, ora, bem simples, 10.500 por 3 vai dar 3.500. Então, este é o preço do notebook sem desconto, 3.500. E a questão ainda podia pedir qual o preço do notebook após o desconto. 3.500 menos 1.050. Ora, 3.500 menos 1.000, 2.500. Tirando os 50, 2.450 seria o preço do notebook já com o desconto. Tá? Até aí, gente, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Está tranquilo? Vou adiante. Eu quero passar uma questão agora que tem uma escrita análoga, mas a resolução é um tanto diferente. Tá? Eu vou fazer a outra questão e depois vou colocar uma ao lado da outra para a gente analisar e ver o que elas têm de peculiaridade, de diferença e o que é que a gente pode entender de cada um desses textos. Tá? Observe que esses 30%, a taxa equivale a 1.500, 1.050, que é a porcentagem. Tá? Agora, olha esse problema como é parecido. Olha a pegadinha. Após um desconto de 30% no preço do celular, André pagou apenas R$ 1.050. Qual o preço do celular sem desconto? Percebe que na outra, 1.050 era o desconto dado. Nessa, não. Nessa é o valor pago, é 1.050, não é o desconto. O desconto eu não sei. Quanto que naquela eu sabia o desconto, 1.050, 30%. Nessa eu sei que é 30% também, mas não é 1.050. 1.050 é o valor total, tá? Depois do desconto. Não sei quanto é, referente a 30%. Então, o que é que eu vou fazer? Perceba que quando eu tenho um desconto, isso é muito simples, gente, de fazer. Tem gente, às vezes, que faz o maior trabalho. Por exemplo,
você teve um desconto de 20% numa loja. Aí você vai calcular 20% e depois subtrai do valor. Isso é muito trabalho. Ao invés de multiplicar por 0,2, né, que é 20%, você multiplica logo por 0,8. Porque se você teve um desconto de 20%, você só está pagando 80%. Então, nesse caso, se eu estou tendo um desconto de 30%, eu só estou pagando 70%. Então, esses 1.050 se refere a 70% do valor do objeto sem desconto. Tá? E é muito clara essa ideia. Se eu tenho um desconto de 10, eu paguei 90. Se eu tenho um desconto de 40, eu paguei 60. Então, sempre é isso, não precisa. Eita, eu tive um desconto de 30%, vou calcular 30% para subtrair. Não faz isso, que é muito desperdício de vida. Pega logo o valor e multiplica por 0,70, que você já sabe qual o preço que vai pagar. Tá certo? Então, vamos lá. Novamente, o valor total vai ser a porcentagem pela taxa, só que lembre que a taxa que eu estou pagando é 70% do valor do produto, tá? Que é 0,7. E o valor da porcentagem, né, que é o valor já quando é 1.050. Então, novamente, igual às casas decimais, tirou a vírgula, 10.500 por 7, 1.500. Então, nesse caso, o celular custava 1.500, você teve um desconto de 30%, só pagou 70% do produto, que é 1.050, beleza? Observe que, nesse caso, quem é equivalente a 1.050 não é 30%, e sim 70%, tá? Que é o que ele realmente pagou. O outro era desconto, esse é o que ele pagou, certo? Gente, até agora alguma dúvida, algum desespero, como é que estão as coisas por aí? Qual a diferença entre os dois problemas? Olha aqui um texto, olha outro. Gente, parece muito uma questão com a outra. Teve ano que o Enem botou um tipo de questão, teve ano que botou outro. Não tem como prever nada, porque ele tem um banco de questões com milhões de questões, né? Então, ele seleciona um nível e sai aleatoriamente. Mas pode aparecer alguma coisa desse tipo. Tá? Enquanto que nessa aqui, André pagou R$1.050 a menos, nessa aqui foi exatamente o que ele pagou, foi 1.050, ou seja, no primeiro caso, 30% a menos significa 1.050 a menos, no outro caso, 30% a menos, eu não sei quanto é, tá? Enquanto que no primeiro a taxa é 30%, que foi o que eu paguei, ali a taxa, no segundo exemplo, é 70%, porque 30% foi de desconto, tá certo? Então, vê que esse tipo de problema, quando aparece, a gente tem que ter cuidado na leitura, interpretar bem. Errar um problema de matemática porque não entendeu o básico do português é complicado. E, finalmente, a variação percentual. Olha, que danada é essa variação percentual. Gente, vocês já viram variação de velocidade, variação de tempo, variação de um monte de coisa. Tá? E o que é a variação? É o valor final menos o valor inicial, só isso. Eu vou fazer esse tipo de questão, tá? Utilizando uma formulazinha básica e utilizando uma forma mais artesanal, que a gente vai construindo a solução passo a passo. Para quem já tem propriedade, domínio do assunto e quer uma coisa rápida, que sabe o que está fazendo, tem domínio, pode usar a fórmula diretamente. Aí eu vou explicar, ela não é tão complicada quanto parece, não é tão feia assim não. Isso é porque ela está de máscara. Vamos ver o seguinte. Quem não tem tanta tranquilidade no assunto e prefere fazer passo a passo para entender o que está sendo feito, eu também vou contemplar esse pessoal. Tá? O que quer fazer rápido e o que quer fazer detalhado. Os dois casos. Vamos lá. Então, essa fórmula está me dizendo o seguinte, isso aqui é o valor acumulado, tá? Que é o valor inicial que eu estou considerando 1. Por que 1? Para facilitar a minha vida.
Tá? Eu podia escolher 13,298, ia ficar muito ruim. Então, 1 é fácil de fazer conta. Tá? Então, deixa aí. Esse mais ou menos é porque mais se for aumento, menos se for diminuição, para todos os casos. Esse I1, I2, I3, I4 e N são as taxas, que podem ser 2 taxas, 3, 4, quantas forem, tá certo? Você multiplica todo esse material aqui, todo esse trem aqui, e depois subtrai de 1. Vê como fica simples, olha esse problema. Em fevereiro, a gasolina aumentou 10%, em março aumentou 20%, e em abril diminuiu 30%. Qual dessas afirmações é verdadeira? Gente, colabora aí comigo, me diz aí. O que é que vocês acham que é verdadeiro? Ela aumentou 10, aumentou 20 e diminuiu 30. Será que ele continuou no mesmo preço? Ele aumentou, diminuiu? No final, o que foi que aconteceu com o preço dessa gasolina? Será que não teve variação? Que aumentou e diminuiu a mesma quantidade? Será que ficou mais cara no final? Ficou mais barato? O que vocês acham? Digam aí para mim, se a resposta é letra A, B, C, D ou E. O que vocês acham? Pode chutar, pode usar sua lógica sem medo de ser feliz, gente. Coloca na cabeça da gente que errar é ruim. Não é. Existe um momento de aprendizagem que a gente tem que errar para poder aprender. Ruim é errar quando você está lá na prova. Mas vamos lá. Vamos ver aí o que vocês acham. Se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C. Será que ela não teve variação nenhuma? Só dar uma olhadinha aqui, só me dizendo quando vocês pensam aí. Deixa eu só dar uma olhada no como é que está, se está conectado, está tudo ok, né? Todo mundo é presente, beleza. Tem mensagem aqui para mim, está tudo ok, pronto, vamos voltar para a aula. Bom, já que ninguém se manifestou, eu vou me manifestar nessa questão. Gente, vou seguir, fazer a questão. Ó. Primeiro, 10% de aumento, 10% é 0,10 ou 0,1. Como é aumento, eu botei mais. 20% é 0,20 ou 0,2. Como é aumento, eu coloquei aqui mais. E 0,30 é 0,3. Como é subtração, como é diminuição, eu botei menos. Tá? Vou resolver isso aqui. 1,1 vezes 1,2 vezes 0,7. Gente, multiplica tudo isso. Tá? Esquece as vírgulas, se você não gostar de vírgula. Faz 11 vezes 12 vezes 7. E depois coloca 3 números atrás da vírgula. Só isso. 0,924. Menos 1. Tá? Por que menos 1? Porque eu estou fazendo o valor final acumulado menos o valor inicial. Final menos inicial é a variação. Tá? Então, vai ficar negativo, porque 1 tem um módulo maior do que 0,924. Então, a resposta é menos 0,076. Como é que transforma decimal em taxa percentual? Em representação percentual? Você desloca a vírgula 2 casas. Tá? Então, é menos 7,6. Quer dizer, a gasolina ficou 7,6% mais barata, mesmo dando 2 aumentos. E como é esse milagre? Por que não ficou igual? Gente, é porque esses valores são aplicados em cima de valores diferentes. Essas taxas são aplicadas em cima de números diferentes. Vamos ver na prática o que é que está acontecendo, tá? Vamos ver agora ao pessoal que gosta de fazer artesanalmente, um por um. Vamos lá, deixa eu copiar aqui a pergunta. Vamos começar a dar uma olhadinha nisso aqui. Pronto, olha aí. Então, ele teve um aumento de 10%, produto, depois um aumento de 20% e uma diminuição de 30%. Olha, para esse tipo de problema, é interessante que a gente sempre coloque o valor inicial 100. Por quê? Porque quando eu fizer inicial menos final, eu já tenho a taxa. Se não for assim, eu vou ter que fazer uma divisão e não vai dar legal, certo? Então, siga meu conselho, diga que o valor inicial é 100. Então, suponha que é 100. Aumentou 10%. Tá? Se aumentou 10%,
Isso é quanto? Ora, esse 10% que aumentou, deixa eu botar aqui. Como é que eu calculo 10% de 100 ou de qualquer número? 10% é só tampar o último algarismo, tá? Então, 10% de 100 é 10. Foi 10. Ora, então agora ele custa 100 mais 10. 110. Tá? Novo preço. Aí perceba que a grande jogada é aí. Os 20% não é mais em cima de 100. Os 20% é em cima de 110. Aumentou 20%. Como é que eu faço 20%? Muito fácil. Se eu sei fazer 10, eu sei fazer 20. Porque 10% tampa o último algarismo. 10% é 11. 20% é o dobro. 22. Ora, agora eu tenho 110 mais 22. R$ 132. E, finalmente, R$ 132 diminuiu 30%. Ora, quanto é 30%? Vamos lá, vamos pensar aqui, veja. Eu disse que só é tampar o último algarismo, então 10% é 13,2, certo? Então eu tenho 13,2 mais 13,2 mais 13,2. 13, 26, 39,6. 39,6. Agora, quase que você mistura, né? Agora eu tenho 132 menos 39,6. E aí a gente observa que isso vai dar, vamos lá, 32, eu ainda tenho 7,6 a menos, né? Então, veja que houve uma diminuição de 7,6. Ou seja, ficou 92,4. Então, vê que a gasolina, ela saiu, depois desses aumentos e diminuições, ela saiu de 100 para 92,4. Então, a pessoa não sabia trabalhar com matemática e achou que, dando dois aumentos, um de 10 e um de 20, depois dando desconto de 30, ela ia ficar no preço original. Não vai. Tá? Ela vai ter uma diminuição de 7,6%. E por que isso aqui também é por cento? Porque eu estou trabalhando com o valor inicial 100. Se não fosse, a coisa iria ficar mais complicada, tá? E aí vem aquela pergunta do início. Se eu aumento 10%, eu passo de 100 para... Vou colocar aqui, aumento de 100 para 110. Aí, de novo, 10% agora não é mais 10. 10% agora é 11. 11 com 110, 121. 121 menos 100, 21. 21%. Então, olha aí. Dois aumentos de 10% não é 20. É 21%. Tá? E aí a gente vê porque os cartões de crédito, por exemplo, num instante viram bola de neve. Porque se forem 3 aumentos de 10, não é 30, é 33,1. Certo? Então, veja que a coisa vai aumentando de forma descomunal. Começa 1% a mais, depois vai aumentando, quando você vê, a coisa está gigantesca. Então, esse problema de variação percentual, quando aparece, você pode utilizar a fórmula ou você pode simplesmente fazer a conta artesanalmente, de uma por uma, os cálculos. Faz de um por um, certo? Sim, daria, Lucas. E um fato interessante é o seguinte,
eu falei que eu dei um aumento de 10%, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Falei que dei um aumento de 10%, um aumento de 20% e um desconto de 30%. Se eu tivesse falado em outra ordem qualquer que fosse, um desconto de 30%, um aumento de 10% e um aumento de 20%, também daria o mesmo resultado. Não importa a ordem. Por quê? Porque a multiplicação é comutativa, né? A propriedade das multiplicações, dos números reais. Elas são comutativas. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, qualquer ordem que eu multiplicar 1,1, 1,2, 0,7, vai dar sempre esse resultado aqui, menos 7,6. Tá? Então, se eu dou um desconto de 30, um aumento de 20, um aumento de 10, ou um aumento de 10, um desconto de 30, um aumento de 20, dá no mesmo, certo? A ordem não aumenta, nada, nada. Então, você diz, eu vou dar um desconto de 20 e um aumento de 20. É o mesmo que dá logo o aumento e depois dá o desconto, que é a multiplicação comutativa. Tá? Muito boa pergunta, a ordem não merece nada. Beleza, gente, quem tiver mais dúvidas, viu, faça como o Lucas, faça como o pessoal aí que está perguntando, tirando dúvidas, que essa é a hora. Tá? Agora, o Enem também, ele gosta de trabalhar, como eu já tinha falado, vocês já sabem desde muito tempo, vários conteúdos, várias ideias de forma transversal, né, de forma a você ter um conhecimento mais amplo, e não de separar isso é história, isso é matemática, isso é português, não. Está tudo lá, tudo é conhecimento. Então, a gente vai ver agora uma questão de variação percentual, que também está trabalhando com área. Se os lados de um quadrado aumentam 10%, qual a variação sofrida por sua área? Então, você tem uma área, aumenta 10%, tudo bem que o desenho ficou um pouquinho troncho, parece um retângulo, mas não é. Com boa vontade de ser um quadrado, tá? Então, aumentei 10% para um lado e 10% para outro lado. O cara disse, então a área vai ficar aumentada em 10%. Não, não vai. Olha, a fórmula original é essa. Eu posso usá-la, eu posso fazer de forma artesanal, como a gente vendo agora, um cálculo a cálculo, parando, analisando, fazendo direitinho. Ou eu posso simplesmente, como é área, gente, sempre vai ser quadrado, tá? E não importa se eu botar aqui quadrado só para ilustrar. Mas se fosse um círculo de raio aumentando 10%, um heptágono, um octógono, um icosságono, a figura que fosse regular, a área que fosse. Se ela aumentar 10%, é isso aqui. 1 mais a taxa ao quadrado subtraído de 1. Matou a questão. 1,1 ao quadrado dá 1,21 menos 1. Por que 0,1 é interessante? Porque é 21%. Então, se o lado de um quadrado aumenta em 10%, a área total dele aumenta 21%. Tá? Independente se é quadrado, qualquer figura plana regular ou não regular, contando que todos os lados, ou o raio, se for uma figura curva, todos os lados aumentem a mesma taxa percentual de 10%, tudo aumenta de 10%, a área sofre um aumento de 21%. Independente da figura. Tá? Eu poderia botar aí um eneágono. Você diz, eita, qual é a fórmula para a área do eneágono? Não me interessa. Interessa que se o lado do eneágono aumentou 10%, a área aumenta 21%. Beleza? Agora, podia ser volume. Podia ser um cubo, uma esfera, um cone, um cilindro, uma figura sólida. E aí eu pediria para você o volume. Se a aresta de um cubo aumenta 10%, de quanto aumenta o seu volume? Seria a mesma fórmula, só que elevada ao cubo. O raio de uma esfera aumenta 15%. Quanto aumentou o volume? 1 mais 0,15 ao cubo, valor total. Subtrai de 1, encontrou a sua taxa percentual de aumento. Certo? Então, essa ideia aí com porcentagem envolvendo área é bem interessante, a gente quase não vê na escola. Quase pouquíssimos livros trazem essa abordagem, mas aparece no Enem, vez ou outra aparece. Tá? Então, essas eram as ideias que a gente tinha a trabalhar de porcentagem. Quem tiver alguma pergunta sobre esse assunto, outro, pode fazer.
E a gente vai começar agora a trabalhar um pouco sobre medidas de tendência central. Ah, vê que danado é isso, que nome bonito é esse. Medidas de tendência central. Em relação à porcentagem, se tiverem alguma dúvida ainda, alguma pergunta, estou aqui, tá? Esperando para a gente poder começar o próximo item. E realmente eu tinha selecionado vários conteúdos, mas tem que ser uma semana, uma aula só. A gente já está aqui, não tem mais 40 minutos de aula. Então vamos lá, já que ninguém se manifestou em relação à porcentagem, vamos adiante. Então, vê o seguinte. O que são medidas de tendência central? Na estatística, existem alguns elementos que eles tendem a não ficar nos extremos, ficar permeando lá os cálculos, os valores, os pontos de acumulação, mas sempre em algum meio, que não necessariamente é o meio que a gente pensa que é o 50%, está ali naquela redondeza ali de acumulação. Então, esses elementos que a gente vai estudar é a média, a moda e a mediana. Existem outros, sim, percentos, quartis, centis, um monte. Mas, a nível de Enem, só interessa para a gente média, moda e mediana. Certo? Esse que a gente vai começar a estudar agora. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a média aritmética simples, que é aquela que todo mundo já está cansado de saber, que faz o ano todo, a vida toda, para poder saber quanto precisa tirar no teste, na prova, para passar de ano, e essas coisas, né? Então, é aquilo que você já espera mesmo. É somar todos os elementos e dividir pela quantidade deles. Por exemplo, uma pessoa que tirou 8, 7, 10 e 9, a média dela vai ser somar essas 4 notas, como são 4, dividido por 4. Vai dar 8,5. Se, por exemplo, eu não fizesse conta nenhuma e dissesse a vocês que essa média estaria um pouco acima de 10, será que poderia? Então, vê essa observação. A média, como ela é um elemento de tendência central, ela não pode estar acima do maior número e nem estar abaixo do menor número. Então, mesmo que eu não fizesse cálculo nenhum, eu saberia que a média nem podia ser maior que 10 e nem poderia ser 10, porque 10 é o maior. Ela nem poderia estar abaixo de 7 e nem poderia ser 7, porque 7 é o menor. Ela tem que estar entre 7 e 10, entre o menor e o maior. Tá certo? Então, a média nunca pode ser superior ao maior dos números da lista, nem inferior ao menor. E até mesmo nem pode ser o maior nem o menor, tem que estar ali entre os números, tá? Entre 7 e 10. Tá? Essa é uma observação importante da média aritmética simples. Olha aqui um exemplo para a gente ter uma noção de como a média pode ser útil para a gente, e ela é muito útil. Tá? A média ela sofre algumas anomalias, mas mesmo assim ela é um elemento que, dependendo das condições, ele é confiável. Por exemplo, quando você calcula só a média, você não tem muita garantia de que aquela média ela está te dando valores confiáveis. Mas quando você tira a média, a moda e a mediana, e elas estão muito próximas umas das outras, você sabe que aquele cálculo ele realmente é confiável para representar a população. Quer ver um exemplo do que eu estou dizendo? Olha, dizer que uma empresa tenha 3 pessoas, o filho do dono e mais 2 funcionários. Aí o filho do dono ganha um salário de 10 mil, os outros 2 funcionários, cada um ganha R$1.000. Aí o dono diz que a empresa dele paga muito bem, que o salário médio na empresa é de R$4.000. Ele está errado? Não, não está errado. 10 mais 1, 11 mais 1, 12. 12 dividido por 3 pessoas, 4. 4.000, salário médio. Mas só quem ganha acima disso é o filho dele, o restante ganha bem menos. Percebeu um exemplo de como a média pode representar uma questão de desigualdade? Que é exatamente o que a gente tem, por exemplo, nesse país aqui que vivemos, né? Se você fizer a renda per capita,
que vai ser toda a riqueza produzida no país dividido pelo número de pessoas economicamente ativa, você vê que a renda per capita no Brasil é muito alta. Tá? A renda per capita em Maragogi também é alta, altíssima. Mas se você for olhar, a grande maioria da população é pobre. Por quê? Porque existe uma concentração de riqueza na mão de poucos. Menos de 5% da população tem mais de metade de toda a riqueza produzida. E se você fizer a média, pegar toda a riqueza produzida e dividir pelo número de pessoas, vai dar todo mundo muito feliz, cada um com seus tantos mil na mão. Não é. Tá? Então, essa é só uma questão social para vocês pensarem aí, essa questão de média, quando algum governo, algum tipo de governo diz que a média disso ou daquilo está muito boa, não caia de imediato, não. Pense, reflita sobre isso, tá? Mas vamos lá. Ver essa questão aqui. João tem um salário de 1.800, Maria recebe 2.200 e André ganha 2.000. Sabendo que apenas João recebeu aumento e que a média salarial do trio sofreu um acréscimo de 200, qual foi o aumento no salário de João? Então, a gente vê como aí já tem uma injustiça. Só João recebeu aumento, mas a média de salário dele aumentou. Tá certo? É como você tem lá 5 estrelas, sei lá, no Uber ou em qualquer outro aplicativo. Você tem 5 estrelas, 5, 5, 5, chega um doido lá, um doido a te dar 4 estrelas. Ferrou tua vida. Tá? Nunca mais você vai ser 5 de novo. Acabou com tudo. Então é mais ou menos por aí. 1.800, 2.200 e 2.000. Dividido por 3, dá um salário médio de 2.000. Então, essa é a média de salário dessa empresa, 2.000. Tá? Como eles estão bem próximos, se você tirasse a molde e a mediana, eles vão ficar bem próximos também. Mas vamos deixar isso para depois. Ele disse que a nova média aumentou R$200. Se a média era 2.000, passou para 2.200. Ora, mas esses 200 de aumento, na média, ele serve para 3 pessoas, tá certo? Então, nada mais justo do que pegar esses R$200, que aumentou, e multiplicar por 3 pessoas. Se fossem 10 pessoas, multiplicaria por 10. 5 multiplicaria por 5. Então, o aumento sozinho para João foi de 600. Então, ele ganhou 1.800 mais 600, ele passou a ganhar 2.400. Os outros continuaram com o mesmo salário, mas a média dele aumentou. Certo? Então, como, por exemplo, você passa a ganhar R$2.000 na sua casa, mas tem 4 pessoas. As outras 2, cada um ganha, sei lá, R$1.000. 3 pessoas, 4 com você. 3 ganham 1.000, você ganha 2.000, dá 5.000. O salário médio da tua casa vai ser 1.250. Então, mesmo com a situação difícil, mas ainda está como se fosse um salário maior do que o que você realmente tem de média. Tá? Só porque um só ganha bem mais. Então, a média tem essas injustiças, tá? Mas não fiquem com raiva dela. Ela tem muita utilidade, basta ser bem utilizada, e os políticos adoram uma média mal utilizada, para que a população fique louca, achando que está tendo vantagens. Vamos lá. Vamos falar agora da média ponderada, né? Já que a gente falou de vantagem, vamos falar de ponderar. Né? Nem tudo que dá vantagem vale a pena. Então, a média ponderada é aquela média que ela atribui pesos, valores diferentes para cada nota. Por exemplo, se eu precisar fazer um concurso para ser engenheiro, e tem que fazer uma prova de história da arte, por exemplo, para o cara conhecer a questão arquitetônica e urbanística da cidade. Ora, mesmo assim, é melhor que ele tire uma nota boa em física e matemática do que ele tirar um 10 em história da arte e tirar 2 em matemática e 3 em física. Que engenheiro bom é esse? Né? Então, tem que dar um peso maior para a nota de matemática. Porque se não acontece isso, o cara que tirou, por exemplo, 10 em artes e 4 em matemática, ele ficou com média 7. O cara que tirou 10 em matemática e 2 em artes, ele ficou com média 6.
Ele não vai ser aprovado, mesmo tirando 10 em matemática. E o outro que tirou 4 vai ser aprovado. Tem que injustiça. Então, a prova de matemática tem que ter um peso, um valor maior do que o da outra, da história, senão vai ter complicações, tá? Então, é bem simples. Você multiplicar o peso pela nota, soma tudo isso e divide pela soma dos pesos. Olha esse exemplo. Uma sala com 15 meninos e 25 meninas, a média dos meninos foi 6 e a média das meninas foi 8. Qual é a média aritmética da turma? Alguém pode pensar, 6 mais 8, 14 por 2 dá 7. Não é, porque a quantidade de meninos e meninas é diferente. Se fosse 20 de cada sexo, então a gente poderia dizer que a média é 7. Mas tem mais meninas, então a média tem que ser ponderada. A média 6 vale para 15 meninos, a média 8 vale para 25 meninas, e isso eu tenho que dividir por 15 mais 25 pessoas, 40. Os meninos colaboram com 90 no somatório, dão R$90, por exemplo, as meninas dão 200, e dividir isso por 40, ou seja, 7,25. Perceba que a nota ficou mais próxima de 8 do que de 6. Por quê? Porque o peso, a quantidade de pessoas aqui, perto da média 8, é maior. Tá? É como se fosse uma balança. É mais ou menos o seguinte, você pega uma colher de leite de água, uma colher de sopa com água, e bota numa lata de leite condensado e mexe. A densidade dessa mistura vai estar próxima do leite condensado. Você pega uma colher de sopa de leite condensado e coloca num litro de água, mexe, a densidade vai estar próxima da densidade da água, porque é a quantidade que faz a diferença. Tá? Você pegar meio copo d'água e meio copo de leite condensado e misturar, a densidade vai ser a média dos dois, porque a quantidade deles é a mesma. Tá? Olha esse exemplo aqui para você entender mais ainda que o peso é a quantidade. Olha. Você tem 30 números 4, 50 números 6 e 20 números 8. Qual é a média disso? Gente, se fazer isso de um por um, termina o Enem 2021, termina a pandemia, começa outra e a gente não termina. Eu vou escrever o número 4 30 vezes. 4 mais 4 mais 4. Se eu não errar a escrita, eu vou escrever agora o 6, 50 vezes. 6 vai ser... Não dá, né? Então, o peso é a quantidade. O número 4 aparece 30 vezes, ele tem peso 30. O número 6 aparece 50 vezes, tem peso 50. E o 8 tem peso 20, aparece 20 vezes. 4 vezes 30, 6 vezes 5 e 8 vezes 20. Está aqui. Dividido pelo total de números. São 100 números ao total. 5,8. Tá? E veja que ficou mais próximo do 6. Lógico, o 6 tem 50 representantes, tem que estar próximo dele. Certo? É como votação. Vai para quem tem mais. Beleza? Então, vê que essa questão é tranquila. Veja se vocês estão com alguma dúvida, alguma pergunta, se está tudo ok. Para a gente passar agora para esse problema. E, de vez em quando eu gosto disso aí. Alguma coisa parecida com isso. Os custos de um editor é formado por vários itens, mas suponha que os custos de fabricação aumentaram 30%, eles vão impactar em 50% do preço das edições. Enquanto que o aumento com o pessoal aumentou 40%, mas só vão impactar em 20% no preço final. Então, gente, isso tem muito a ver com o que a gente passa no dia a dia. Então, às vezes o governo diz, a inflação foi de 7% porque a feira básica subiu 7%. Sim, mas não tem só feira básica. Né? Às vezes uma empresa de ônibus... Isso. No Enem pode cair tanto a simples quanto a ponderada. Perfeito. Perfeito. Verdade, Anderson. Às vezes eu vejo aqui greve de ônibus, aí os ônibus da empresa de ônibus dizem, a gasolina aumentou 5%, eu vou ter que aumentar as passagens em 5%. Mas não é assim.
Porque a gasolina vai impactar no custo em quantos por cento? Que parte do custo da empresa de ônibus é formado pela gasolina? Não é 100%, porque tem outras coisas na empresa de ônibus. Então, ele não pode aumentar 5%, entende? Mas o que passa para a gente é isso. Então, ver o que acontece. Primeiro, eu vou transformar tudo em decimal. 30% é 0,3, 50% é 0,5, 40% é 0,4, 20% é 0,2. Só que 30% vai impactar em 50% do custo. Então, 0,3 vezes 0,5. Tá? Toda vez, uma dica importantíssima, toda vez que tiver a preposição de, ou as contrações de mais o, ou da, do, de, certo? Sempre é multiplicação. 20% de 15, multiplica. 2/3 de 40, multiplica. 30% de 80, multiplica. Teve o de, multiplica, gente. Beleza? Então, olha, dividido pela soma dos pesos, que é o que vai impactar, né, o peso. Fazendo as continhas, a gente chega a 0,328. Deslocando a vírgula duas casas, 32,8%. Então, gente, vê bem. Esse produto aumentou 30%, esse aumentou 40%. O cara da empresa podia dizer, teve um aumento de 70%, eu vou aumentar 70% no preço dos livros. Né? Mas, se bem que a gente teve aí um aumento do imposto de livro recentemente, né? Mas, vamos lá. Então, poderia também dizer 30% mais 40%, tira a média, eu vou aumentar 35%, também está errado. O aumento real do custo dessa empresa foi de 32,8%, que deveria ser isso que ele iria passar para o consumidor, mas nunca é só isso. Né? Então, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? E muito cuidado com isso na vida também, porque o que mais tem empresa e política querendo enrolar a gente com porcentagem, com médias. São dois assuntos perigosíssimos. Por isso que eu escolhi os dois. Média geométrica é só por desencargo de consciência, tá? Não vai se estressar, não. É raro, raríssimo. O que é a média geométrica? É você pegar todos os números, multiplicar e tirar a raiz enésima. Por exemplo, se eu tenho 3 números, 2, 1 e 32, eu multiplico tudo e tiro a raiz cúbica. Se eu tiver 4 números, eu multiplico tudo e tiro a raiz quarta. Tá? Raiz cúbica de 64, 4. Mas nem sempre dá exato. Tá? Então, não vá se preocupar com isso, não. Tá? Só fiz falar para vocês ficarem prevenidos, mas é muito raro isso aí. Moda. Moda que vocês estão pensando mesmo. É quando muita gente usa aquela roupa, eita, tá na moda. Tá na moda. Moda é o que aparece com maior frequência. É muito bom. Está sintonizado, né, Anderson? É o que você falou, na moda, eu pensei. Então, moda é o que aparece com mais frequência. Por exemplo, nesse caso aí eu tenho 2, 5, 7, 9, 5, 9, 8. Ora, o que aparece mais vezes é o 9. Então, isso é uma moda, é um 9. Nessa lista, a moda é o número 9. Pode aparecer ter mais de uma moda? Pode. Por exemplo, nessa outra sequência, eu tenho 3 números 5 e 3 números 9. Então, isso é uma sequência bimodal. Ela tem 2 modas, o 5 e o 9. Também pode não ter moda. Todos têm a mesma frequência. Todos aparecem o mesmo número de vezes. Isso é uma sequência amodal. Lembrem que o prefixo a é negação, né? Por exemplo, tomo é divisão. Átomo é sem divisão. Isso, né, que historicamente achava-se que não tinha como dividir o átomo. Hoje a gente sabe que tem bem mais. Mas vamos adiante. Esse prefixo a é negação, tá? Amodal, não tem moda. Beleza? Moda é isso, gente. Mediana. A mediana, ela é interessante porque você pode fazer organizando os elementos em ordem crescente ou decrescente. Para a mente da gente, que já está acostumada a escrever em ordem crescente, é mais fácil sempre escrever em ordem crescente, tá? Por exemplo, é mais fácil contar de 1 a 100
do que de 100 a 1. 100, 99, 91, 97, 96, 95. Tem hora que a gente pode se enrolar mais. Tá? Então, sempre escrever em ordem crescente vai ser mais fácil. Então, você escreve os números em ordem crescente e tem duas situações. Ou a sequência tem uma quantidade par de números, ou tem uma quantidade ímpar de números. Vamos estudar cada um dos casos. Se tem uma quantidade par, eu coloco em ordem crescente, separo os dois do meio e tiro a média aritmética deles. Pronto. 6 mais 7 dividido por 2, 6,5. Então, 6,5 é a mediana. Ah, mas não aparece 6,5 na sequência. Mas a média também. Às vezes a média dá um número que nem está lá nos elementos. Quem tem a obrigação de estar presente nos elementos é a moda. A média mediana pode dar um número que não esteja lá na sequência. E se for uma quantidade ímpar, ainda é mais fácil. Coloca em ordem crescente também, né? Ordena, pega o do meio e ele já é a mediana. Mediana aí é 7. Tá? Vê que coisa simples, moda e mediana. Bom, gente, a teoria é bem simples, mas vamos para alguns problemas, né? Como cai no Enem, essas questões eu peguei do Enem, tá? Então, vê que às vezes caem questões de medidas de tendência central no Enem, que elas são teóricas. E aí não tem conta que te salve. Nem se você levasse uma calculadora escondida, você ia ter jeito na vida. Tem que ter a teoria na cabeça. Tá? Então, veja. Quero que vocês me respondam essa, tá? Vou esperar um minutinho para vocês me responderem. Uma pequena fábrica de calçados deseja lançar um novo modelo. O dono decide começar um novo modelo em apenas um tamanho. Pesquisando a numeração dos calçados usados pela clientela, que medida estatística seria recomendada para decidir o tamanho a ser fabricado? Será que, nesse caso, era melhor ele usar a média, a moda, a mediana ou uma mediatriz? O que vocês acham? Digam aí, por favor, nas mensagens, o que vocês acham melhor para o vendedor de calçados, se ele vai fazer só um número. Mediana, mediana. Vamos lá, eu escutei aqui duas histórias falando sobre a mediana. Ele quer apenas um tipo, ele faz só um tipo de calçado, então, 38, 32, só um tipo. Qual tipo ele deve fazer? A mediana? Vê bem. O mais comum. E o que é o mais comum? Qual dessas medidas de tendência central trabalha com o que é mais comum? A média, a moda ou a mediana? Vê bem. Se fosse a média, gente, a mediana, desculpa, ele podia escolher um sapato. Vamos dizer que, quando eu colocasse todas as respostas em ordem, aparecesse sapato 32 e 36. Não aparecesse nenhum 34. Ninguém usa 34. Mas a mediana ia dar 34. Ou a média. E ele ia fabricar um monte de sapato 34, ninguém usa o 34. Ninguém vai querer comprar. Porque ninguém naquela loja compra sapato 34. Então, não é isso. Perfeito, Matheus. É a média, gente. Porque, desculpa, é a moda. Porque a moda tem maior frequência. Então, se todo mundo diz, eu uso 32, eu uso 32, eu uso 32, ele vai comprar 32. Agora, você tem uma lojinha, mas você sabe que final de ano a turma gosta muito de usar camiseta branca. Você vai comprar colorida, azul, preta, roxa, vermelha para final de ano? Não, essa lojinha vai estar com colorido. Né? Se todo mundo que vai na sua loja é torcedor do CRB, você vai dar um brinde com o escudo do CSA? Vai ser lixado. Então, a moda é o que vai te dizer o que tem de maior frequência, o que é que mais pessoas utilizam. Percebeu? Olha a aplicação prática, né, da ideia de moda sem usar cálculo, usando só a teoria para poder fazer esse caso concreto. Não tem conta aí que resolva isso no mundo, é só teoria. Tá? Então, a moda é aquele que tem maior frequência, então tem mais clientes usando aquele número. É melhor ele usar a moda do que a média ou a mediana. Olha outra questão aqui.
Na tabela abaixo estão apresentados salários de 100 pessoas. Determine, respectivamente, a moda, a média e a mediana desses salários, que alguém tem falado no início, questão também de tabela, olha aí. Quando aparece tabela para calcular a média, com o número de pessoas, ou seja, é lá do que? É a quantidade. Isso é média ponderada. Então, a moda é 1.300, porque o maior número de frequência aqui é o 40. Tá? Então, não tem nem o que pensar. A média, eu tenho o número 1.000, o salário 1.000 tem peso 30, 1.300 tem peso 40, e assim sucessivamente. Multipliquei cada um pelo seu peso, somei tudo e dividi pela quantidade de 100 pessoas. Então, o salário médio é de R$ 3.220. Veja que, apesar de 20.000 ser um salário alto, mas a média não ficou aqui, que a maior concentração está aqui, ó, entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Tá? E a mediana tem 100 números, quando você botar no meio, os dois do meio é o número 49 e o 50. Ora, se é que eu já tenho 30, quando botar mais 40 números, já passa de 50. Então, vai ser 1.300, que é o 49º, e 1.300, que é o 50º número. Somos 12 dividido por 2. Por que somos 2? Porque tem uma quantidade par de elementos. Então, aqui a média, a moda e a mediana, certo? Veja que a média está longe da moda e está longe da mediana. Então, essa distribuição, ela não é igualitária, ela não é simétrica. Tá? Você tem uma distribuição que mostra que a média está destoando. Repetir a moda. A moda é o que mais aparece, Anderson. Então, você tem 30 pessoas que ganham 1.000, 40 pessoas que ganham 1.300, 20 pessoas que ganham 2.000 e 10 pessoas que ganham 20.000. O que mais tem de comum aqui no salário é um salário de 40.000. Certo? Então, mais ou menos por aí. Beleza? É a questão do que tem mais frequência, entendeu? Repetir a mediana, beleza. A mediana, vê bem, se eu fosse escrever todos esses números em ordem, todos eles, eu ia escrever o número 1.000 30 vezes, tá certo? 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Quando eu escrevesse o número 1.000 30 vezes, eu ia escrever agora o número 1.300, 40 vezes. 1.300, 1.300, 1.300, 1.300, 40 vezes. Ora, só que, qual é a metade? Se eu tenho 100 números, a metade é 50. Certo? Então, quando eu chegar escrever todos eles em ordem crescente, quando eu chegar na metade, vai estar no 1.300. Porque só o 1.000 tem 30, aí o 31º é 1.300, o 32º é 1.300, o 33º é... Até o número 70, todos vão ser 1.300. A partir do 71 é que é 2.000. Né? Então, quando você coloca em ordem... O que é a mediana? Coloca em ordem crescente e pega o número do meio. No caso, o número do meio vai ser 1.300. Eu tenho 100 números, 30 números 1.000, 40 números 1.300. Então, o número que está no meio é 1.300. Beleza? Beleza, Léo? Vamos embora. Olha essa aí. As idades em anos dos 7 jogadores titulares da Seleção Brasileira de Voleibol são 23, 23, 25, 22, 32, 30 e 28. Aí eu pergunto, qual é a mediana? Ora, coloque ordem crescente, pega o número do meio. A mediana é 25. Se fosse a moda, seria 23, que é o que mais aparece. Se fosse a média, eu iria somar os 7 números e dividir por 7. Tá? Então, mais uma vez, a explicação aí da mediana e da moda, tá certo? Da média. Então, essas questões, gente, são bem importantes nesse sentido, tá? De vocês poderem ter a noção de que mediana é colocar os elementos em ordem crescente e pegar o termo do meio. Se for uma quantidade ímpar.
Se for uma quantidade par, pega os dois do meio e tira a média aritmética deles. A moda é o que mais tem frequência, é o que mais aparece, certo? E a média pode ser simples ou ponderada. A simples soma tudo, divide pela quantidade. A ponderada pega cada número, multiplica pelo seu peso, soma os resultados e divide pela soma dos pesos. Olha essa questão para a gente encerrar. Uma loja, veja que essa não tem cálculo, tá? Quem estiver pensando em conta vai estar mal nessa, vê bem. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes. Essas reclamações estão relacionadas às vendas de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a moda e a mediana desses dados, e para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca como sendo 0, a cor preta como sendo 1, e sabe-se que a média desses zeros e uns, a média deles deu 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidos. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor de sapatos explicando que não serão encomendados mais sapatos de que cor, de que número. Então, gente, eu tirei as alternativas porque o texto já é grande, tá? Então, veja. Qual seria o número de sapatos que essa loja não vai mais pedir? Porque está dando muito problema. Seria o 36, o 37 ou o 38? O que vocês acham? 36 é a média, 37 é a média. Lembra que caiu uma também, já no início eu fiz uma com vocês, aquela do... Foi de sapato também, não foi? O cara queria fabricar sapato. 30 e 38, perfeito, que é a moda. É o que mais aparece. Está vendo que você fez aquela, essa já facilita a sua vida? Então, 38 é a moda. Então, ele não vai querer sapato 38, que é o que mais aparece defeito. Agora, quanto à cor? O 0 é o branco, o 1 é o preto. E a média deu 0,45. Qual é a cor que deve ser excluída? O branco ou o preto? E aí? O que é que vocês acham? O branco, perfeito. Olha aí. Lembro que desde o início eu vim falando para vocês que a média fica perto de quem tem mais peso. Então, se a média é 0,45, porque quem apresentou mais defeito é o branco. Se ela fosse 0,51, seria o preto. Se ela fosse 0,5, seria metade preto e metade branco. Era melhor ele cancelar logo os dois. Mas nesse caso, o 0,45 está mais próximo. O 0,45 está mais próximo do zero, que é o branco, e a moda é 38. Então, ele não vai mais pedir sapato branco número 38, que é o que mais apresenta defeito. Tá certo? Bom, gente, faltam 7 minutos. Os outros materiais não vai dar para a gente começar. Eu vou ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para a gente poder... Tem aquele sistema. Tem mais uma questão aqui, eu tinha pensado que era a última. Deixa eu passar aqui para vocês. Espera aí, tem mais uma questão. Ó, 3 alunos X, Y e Z estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado esse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas igual a 6. Na tabela estão as notas de cada aluno. Tá? Então, a gente tem que ter uma média igual a 6 para ser aprovado. Então, veja. O aluno X tirou 5, 5, 5, 10 e 6. O somatório deu 31 dividido por 5. Eu não preciso nem fazer a conta para saber que ele foi aprovado, porque 5 vezes 6 dá 30. Se ele tivesse tirado 30, ele estaria na média.
Quando ele tirou 31, ele ficou um pouco acima da média. Quanto? Não me interessa, que a questão não pergunta qual é a média dele. Pergunta apenas se foi maior do que 6. Se eu for fazer a conta, beleza, eu só vou perder tempo e me cansar por uma coisa que não precisa. O outro, quando eu faço o somatório, deu 30. 30 dividido por 5 dá 6. Passou, beleza. E o último aluno deu 29. Eu não sei nem quanto dá, mas eu sei que 30 é maior do que 29. Então, 29 é um número que vai ficar com média abaixo de 6. Tá? É como, por exemplo, você estuda numa escola que a média é 6, você tirou 0 no teste, você já sabe que está na recuperação. Porque 10 por 2 dá 5, mesmo que tire 10. Se tirar 2, aí você tirando um 10 se salva. Então é mais ou menos isso. Tá? Aqui, para se salvar, ele tem que ter pelo menos 30 pontos. Para 30 por 5 dá 6. Então o aluno Z foi reprovado, apenas ele. Tá? Também queria as alternativas dessa questão do Enem, para a gente não ficar com tanto texto. E agora, pronto, gente. Era esse o material que eu queria passar para vocês. Tá? Vejam se alguém tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta que queira fazer sobre outros assuntos, inclusive, tá? Fiquem à vontade nesses minutos que restam para ter alguma dúvida, senão, por mim, já fico satisfeito com o trabalho de hoje. Tá, tipo, beleza, Tamires, vou passar para Eric, tanto esse material como os outros, que eu tenho preparado 4